Olá, Pastor Jonias. Estamos de volta para fazer a gravação da lição 4 da revista da Escola Bíblica Dominical, Editora Betel. O tema desse trimestre, segundo trimestre de 2015, Moisés, o legislador de Israel. Lembrando-vos que no site www.missãoindoconfisterra.com estamos postando as videoaulas das lições, sempre uma semana antecipadamente. Aula número 4, tema A Missão Profética de Moisés, direcionada para o dia 26 de abril de 2015. Texto áureo: Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixem ir da sua terra os filhos de Israel. Êxodo 7, versículo 2. Verdade aplicada: o verdadeiro profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e transmite ao destinatário sem margem de erro o que lhe foi dito. Os objetivos da lição: compreender o lado profético de Moisés no cumprimento de sua função libertadora dos filhos de Israel, ver como Deus trouxe seu juízo ao Egito através de seus embaixadores Moisés e Arão, estudar como Israel saiu do Egito por meio da voz profética de Moisés. Textos de referência: Êxodo 5, de 1 a 4. Deus vocacionou Moisés como profeta para aquela geração explorada por Faraó e o Egito. Vamos estudar então o retorno deste, quando juntamente com Arão se encontra com os líderes de Israel até finalmente todos os hebreus saírem do Egito. Então, trabalharemos mais o aspecto de sua missão profética libertadora. Moisés como um instrumento profético, com o poder da palavra da libertação. A palavra que liberta, com os sinais, com os prodígios, como um instrumento eficaz para arrebatar das garras do Faraó o povo de Israel que se encontrava lá em Gósen, no norte do Egito. Moisés, profeta de Deus ao Egito. Moisés era um homem comum, como qualquer um de nós, porém era também, antes de tudo, a voz profética, a expressão da fala de Deus. Ele não retorna ao Egito como uma figura superstar que revolucionaria a vida política do Egito. Ele voltou como um embaixador do reino e deveria ser ouvido. Os anciãos de Israel, assim diz o Senhor, a resistência do Faraó. O ponto 1, os pontos 1, 2 e 3. Os anciãos de Israel. O primeiro ato profético de Moisés não diz respeito ao Egito, mas aos hebreus, para serem os herdeiros da promessa, ou por serem os herdeiros da promessa dada a Abraão, Isaac e Jacó. A partir daí, Moisés e Arão reúnem todos os líderes e demais filhos de Israel para transmitir-lhes a palavra profética que receberam, bem como atuar nos sinais que o Senhor lhe enviou a realizar. Como palavra profética, não estamos falando em predição, pois nem toda palavra profética é preditiva. Por palavra profética nos referimos a todas as palavras do Senhor que Moisés e Arão receberam e transmitiram, juntamente com os sinais que fizeram, e os filhos de Israel creram e adoraram a Deus. Eles ouviram, verificaram a procedência das palavras, viram os sinais e assim creram e adoraram ao Senhor. Moisés, como instrumento resgatador, se direciona para os líderes, os anciãos de Israel, que apoiam este episódio extraordinário a ser realizado. Creram na palavra profética, creram que Deus está falando. Nós precisamos entender isso. Crer nos nossos mensageiros, crer nos nossos pregadores, crer naqueles que transmitem o recado de Deus. A nossa fé precisa estar viva. Nós precisamos aceitar a palavra profética, precisamos
aceitar aquilo que Deus está falando no nosso meio, assim como os anciãos de Israel. Se eles não tivessem crido na palavra profética, certamente não teriam sido libertados. Assim diz o Senhor. Moisés recebeu instruções claras e diretas de Deus de como ele deveria se apresentar e falar a Faraó. O Senhor disse a Moisés como deveria agir e falar profeticamente. O profeta é um agente enviado por Deus que não deve ter medo de autoridade humana, nem tampouco o seu exercício está procurando facilidades. Antes, sim, deve estabelecer a vontade de Deus contra as injustiças quando for necessário. A missão de Moisés não era fácil e seu temor diante da sarça explica muito bem o que Deus lhe mandou dizer a Faraó. Aqui, o profeta Moisés, ele foi incisivo. Assim diz o Senhor. O profeta precisa levar a mensagem incisiva de Deus, não para agasalhar a situação, não para massagear o ego de um poderoso, de um cacique religioso, de um rei, de um governador ou de um líder. Não. Se Deus colocou na nossa boca a palavra, então nós vamos entregar a mensagem de Deus. A mensagem de Deus precisa ser entregue conforme a vontade de Deus. Então, se tu és um instrumento de Deus e Deus te tem usado para entregar o recado, saiba que Deus quer que tu entregues esse recado de forma incisiva, não a serviço da subserviência, não para bajular, não para agasalhar a situação, não para forjar uma situação, para massagear o ego de alguém, não. Entrega o recado de Deus. Profeta, entrega o recado de Deus como ele é. Moisés não temeu diante do faraó, mas entregou o recado. Assim diz o Senhor. Aleluia. A resistência de Faraó. Moisés sabia muito bem que o Faraó seria endurecido. Aí no capítulo 4, versículo 21 de Êxodo, nós vamos encontrar isso, pois isso era parte do plano divino para libertar os filhos de Israel da servidão. Moisés deveria sentenciá-lo com um aviso, antes que o juízo do Senhor fosse descarregado sobre o Egito. Deus poderia resolver o caso na primeira investida de Moisés. Todavia, o projeto elaborado há 400 anos teria um desfecho marcante que durante toda a eternidade seria contado não somente pelos filhos de Israel, mas por todos os habitantes da terra. Quando as dificuldades se tornam mais intensas, é um grande sinal de que algo grande está por acontecer. Aleluia. O endurecimento do faraó se deve ao fato de Deus esclarecer ao mundo, esclarecer às nações circunvizinhas e distantes, que quem manda é Deus. E este faraó endeusado não teria poderes além do Senhor. Então, quanto mais ele endurecesse, mais ele teria respostas incisivas de Deus. Palavra de juízo sobre o Egito. O Egito foi a primeira nação da terra que seria capaz de influenciar poderosamente o mundo ocidental por causa do seu paganismo, organização, opulência, ciência, etc. Porém, ao explorar os hebreus e demais povos, teve que ser severamente punido para que se tornasse uma advertência a todos os outros povos. Nesse ponto 2, nós vamos ter o ponto 1, 2 e 3. Faraó, o filho de Horus, a desestrutura de uma nação. No ponto 2, 3, a intensificação da dor. Faraó, o filho de Horus. Aos faraós tudo era possível: domínio sobre as pessoas, a transformação de ambientes, a preservação dos animais, etc. Apenas duas coisas não lhes eram possíveis de impedir: o envelhecimento e a morte. Eles presumiam serem deuses, mas não tinham eternidade. Eles se autodenominavam filhos de Horus, que é o deus dos céus. Para os egípcios, o faraó era objeto de culto e a sua pessoa era sagrada. Ele era
intermediário entre os deuses e os homens, e concentrava em si tanto poderes políticos quanto espirituais. A dureza do coração de Faraó tinha uma origem no juízo divino. Deus lhe endurecia para ensinar a todos os povos que o Faraó não era Deus, nem filho de Deus, e sim apenas um governante humano. O Senhor iniciaria seu juízo, tornando os deuses do Egito inoperantes, e terminaria eliminando seu Deus terreno, o Faraó. Havia uma cultura entre eles que os deuses que vencessem uma guerra e impusessem seu domínio, este era o Deus verdadeiro. E eles pensavam que o Faraó era uma espécie de Deus. Inclusive o próprio Faraó se autodeterminava como Deus, mas ele não tinha poder. Ele não tinha o poder de não envelhecer e nem morrer. Então, que Deus é este que envelhece e morre? E Deus demonstrou que ele era o Deus verdadeiro quando impôs uma situação de libertação do seu povo, mostrando ao mundo e aos egípcios que ele é o Deus verdadeiro. O Senhor, ele domina sobre todos, ele governa, ele fez todas as coisas, fez o Órion e os 7 estrelas, ele domina sobre os firmamentos, fez as galáxias, a Via Láctea, fez os mundos. Ele é o Senhor, ele criou tudo. Então ele é Deus. A desestruturação ou a desestrutura de uma nação, o endurecimento do coração do Faraó em si, além de uma mera teimosia, tratava-se de um juízo divino, e eles foram estabelecidos como uma maneira de expor e julgar o que os egípcios consideravam deuses. Na mentalidade egípcia, consideravam Deus, eles buscavam o que se chama hoje de crescimento sustentável, isto é, procuravam progresso e harmonia com a natureza. Todavia, eles reverenciavam os animais como seres divinos, e suas artes fundiam o ser humano com eles. Quanto ao respeito e harmonia com a natureza, estavam corretíssimos, mas a divinização dela não. Eis aí o porquê do endurecimento do coração de Faraó. Tanto aquela geração quanto as futuras ficariam marcadas pelos juízos de Deus trazidos ao Egito, as 10 pragas, visto que foi o primeiro grande império a influenciar o mundo ocidental. Eles tinham uma cultura de preservação da natureza, um projeto nos moldes da modernidade sustentável, estavam corretos, estavam em harmonia com a natureza. Porém, tornar essa natureza um Deus, aí consistiu o erro deles, porque a natureza é criação de Deus e não um Deus em si. A intensificação da dor. No ponto 2.3, Deus havia dado a Moisés e a Israel sólidas promessas de libertação. Dessa feita, Moisés foi até o povo com as boas novas e com os sinais de Deus. A Bíblia diz que crer, finalmente para eles havia chegado uma ocasião de esperança, alegria e adoração. Contudo, o que aconteceu a seguir não foi de grande estímulo para eles. As coisas só pioraram. A escravidão de Israel se tornou totalmente insuportável e os trabalhos se multiplicaram. Moisés não sabia que o Senhor iria pôr as mãos neste assunto. Deus estava dizendo: não vou lhe decepcionar, Moisés. Lembre-se que eu sou o Senhor. Não se aprende a confiar em Deus quando tudo é bonança. Isto geralmente acontece na intensidade da provação. Deus havia prometido a Moisés que estaria com ele e que não o decepcionaria. Nos momentos difíceis é que nós aprendemos a ter uma confiança maior em Deus. Quando tudo vai bem, às mil maravilhas, às vezes nos acomodamos. Mas quando as coisas correm mal, então nós somos sugeridos a depender de Deus e saber que Ele é o nosso Senhor, debaixo de cujo senhorio estamos e dependemos dEle. Aleluia.
aprendemos a confiar nele. No ponto 3, Israel liberto do Egito. O faraó e os egípcios estavam de olho na economia e riquezas geradas a partir da exploração dos escravos hebreus. De modo algum, desejavam perder aquela farta mão de obra. Porém, na 10ª praga, os egípcios não aguentavam mais a presença deles. Então o faraó os despediu. 3:1, 3:2, 3:3. Israel sai do Egito. Israel atravessa o Mar Vermelho, a porta que Deus abre. Israel sai do Egito. Na noite em que o anjo da morte eliminaria os primogênitos, Moisés, sob a orientação do Senhor, instituiu a Páscoa, um ato que tinha algumas finalidades. Primeiro, um ato protecionista, pois o sangue do cordeiro nos umbrais das portas garantia aos primogênitos a vida. O anjo da morte passaria e a senha para a salvação estava na marca do sangue. Em seguida comeriam pão sem fermento, juntamente com a carne do cordeiro, como um memorial perpétuo da liberdade deles. O cordeiro deveria ser comido com ervas amargas, mostrando que junto com o cordeiro também vamos ingerir coisas amargas. Todavia, essa cerimônia seria um ato profético, pois apontava para aquele que viria como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo e nos livrar da morte. Outro fato importante dessa liberdade é que os filhos de Israel saíram de acordo com como foi profetizado há 430 anos antes de existirem, com riquezas e pelo poder de uma forte mão. Aleluia! A instituição da Páscoa aponta para um memorial no meio do povo de Israel. O êxodo, o resgate, aponta para a nossa libertação em Cristo Jesus. A instituição da Páscoa, do hebraico pissar, que quer dizer pular além da marca, passar por cima. O anjo da morte teria que passar por todas as casas dos egípcios e dos hebreus, mas quando divisasse a senha impregnada na ombreira da porta, o vermelho do sangue do cordeiro, ele teria que pular além da marca, passar por cima. Ele teria que respeitar o sinal, respeitar a senha. Ali ele não poderia jamais se introduzir, entrar naquela casa, porque estava marcada com o vermelho do sangue que apontava para Cristo Jesus. A senha impregnada na porta não dava acesso ao anjo da morte, porque ele teria que pular além da marca. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Quando o anjo da morte se aproximar de nós, quando os problemas se aproximarem, quando os demônios quiserem nos matar, quando os poderes obsessores tentarem nos circundar e nos eclipsar nossa visão, certamente não terão acesso a nós, porque em nosso coração, na ombreira da porta do nosso coração, está o vermelho e a senha que marca o poder de Jesus em nossa vida. Aleluia! Israel atravessa o Mar Vermelho. A missão profética de Moisés e Arão não terminou com a saída dos filhos de Israel do Egito, mas permaneceu por toda a vida. Faraó e seus oficiais reconsideram a decisão tomada e tornaram a perseguir os filhos de Israel. Ele sabia que tanto a mão de obra quanto a riqueza do Egito estavam fugindo do seu alcance. Israel, percebendo a ameaça, entrou em desespero e Moisés esperava que o Senhor lhe desse uma saída. Todavia o Senhor lhe deu uma palavra de esperança para que dissesse ao povo: Deus fez tudo diferente do que o povo poderia imaginar. Ele sempre age assim. Ele é sobrenatural e não trabalha com possibilidades ou recursos humanos. Ele sempre tem um caminho mais excelente, criado por ele para aqueles que caminham nele. O Senhor, ele tem as suas estratégias, que às vezes não batem as nossas. O Senhor sabe como é agir. O povo, acossado pelo exército do faraó,
estava confinado ao mar Vermelho. E entre o mar e o exército inimigo do faraó estava o povo, acuado, sem uma saída. Mas o Senhor providenciou o livramento, abrindo as águas do mar, e o povo passando a pé enxuto, e além do mais, destruindo o exército inimigo. Deus é assim, ele tem a sua forma de agir. O faraó é ambicioso. Apesar de ter liberado o povo, posteriormente viu que o povo que dava a sustentação econômica ao Egito estava se esvaindo como o fluido de um gás nobre, indo para bem longe. O olho gordo estava fito na ausência agora do povo de Israel, que não estaria mais no Egito, não estaria mais na terra de Gósen trabalhando para dar uma base econômica ao Egito. Tentou intervir, mas quando Deus estende a mão, não há poder. Quando Deus estende a mão, não há exército inimigo. Quando Deus estende a mão, não há obstacularização, porque Ele estende a mão e abre as águas do mar. Ele estende a mão e faz prodígios e milagres extraordinários. Ele manda um anjo para nos livrar. Aleluia. O último ponto, o último subponto, a porta que Deus abre. Sair do Egito era para os hebreus um sonho imaginável. Eles eram um povo sem qualquer perspectiva de liberdade, sem intimidade com Deus e sem esperança. Suas vidas mudaram porque Deus lhes enviou um profeta, um homem forjado no fogo da adversidade, da solidão e do anonimato. Em um só momento o Senhor escreveu duas grandes histórias de um povo que passou a ser sua propriedade particular e a de um homem disposto a tudo para atender o seu chamado. Porém, tanto Moisés quanto o povo de Israel deveriam passar pela porta que Deus abriu no momento em que ele a criou, para que juntos dessem início à história mais marcante da humanidade. Deus tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. Se ele ou se ela ainda não foi vista, não significa que não existe ou não exista. Porém, a grande lição profética da vida de Moisés está nas palavras confiança e esperança. Palavras que devemos adicionar às nossas vidas diariamente. Oh, glória a Deus! O feito da saída de Israel, passando pelo Mar Vermelho, enveredando pelo deserto, na porta que Deus abriu para canalizar a nação de Israel à terra prometida, é um dos mais extraordinários milagres que se tem conhecimento na história bíblica. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Quando Deus abre a porta, está aberta. Não se pode recalcitrar contra os aguilhões. Deus abriu a porta para Israel passar pelo Mar Vermelho. Mar traduz separação, distanciamento. O povo escravo agora passaria a ser livre. Deus abre a porta do resgate. Traduzindo isso para o nosso presente, caríssimo internauta, Deus abriu uma porta, a porta da salvação. Tu estás encaminhado rumo a Canaã celestial. Aleluia. Deus abriu a porta. Não importa se tu vais enfrentar o Mar Vermelho, não importa se tu vais enfrentar o deserto, as dunas do deserto, não importa se tu vais passar pelo Jordão em plena cheia, não importa se as muralhas obstacularizam a entrada na Terra Santa, não importa se tem povos poderosos obstacularizando inimigos que se rivalizam contigo. Saiba que o Senhor abriu a porta e esta porta terá um desfecho. A porta dá acesso à vitória. Aleluia. Como profeta, Moisés expressou os pensamentos, desígnios e avisos do Senhor. Ou seja, cumpriu o seu ministério. Podemos dizer que Moisés foi excelência e excelente. Na pele de um homem saído das cinzas, o Senhor fez ressurgir uma das maiores autoridades que esse mundo já pôde ver. Um representante legal da sua palavra e poder. Segundo observadores, o maior vulto do Velho Testamento foi Moisés. Profeta, legislador, escritor,
como ninguém, ele soube comunicar a verdade de Deus às pessoas. Segundo pesquisadores que colocaram em um livro os 100 mais ilustres personagens, Moisés está colocado no 16º lugar como o personagem mais influente da Terra. Eu quero fechar essa lição dizendo a você, meu internauta, que como Moisés cumpriu sua missão profética, a missão do aviso, a missão do resgate, avisando ao faraó o que iria acontecer para a libertação do povo e traduzindo a palavra de Deus em vida e materializando a palavra em prodígios, milagres. Assim como ele foi profeta, está autorizado a nós, nos tempos odiernos, também exercitarmos nossa fé e cumprirmos o nosso ministério profético, falando o que precisa ser falado a este mundo que está apodrecido em males, falando as verdades de Deus. Como pregadores, como ministros de Deus, temos a responsabilidade de traduzir a vontade de Deus, falando a palavra verossímil dele. A palavra profética não é de agasalhar a situação. Ela é mais cortante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, até as juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É um martelo que esmiuça a penha. A palavra precisa ser pregada. No capítulo 32 e versículo 2 de Deuteronômio, quando Moisés estava acuado pelos seus próprios correligionários e não sabia bem o que deveria fazer, o Senhor fala: goteja a minha doutrina como a chuva, destila o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. No presente momento, há uma necessidade dos pregadores cumprir a sua missão profética, traduzindo a mensagem, falando fulminantemente, incisivamente a este mundo perdido que jaz no maligno. Cumpramos, portanto, nossa missão profética.